Vamos falar, terapia floral, o que que é? Então, a terapia floral é uma terapia onde a gente toma essências vibracionais, né? De essências que são feitas a partir dos florais, né? É uma terapia onde a gente utiliza essas essências. O primeiro terapeuta floral foi Eduardo Bach, né? Ele que formulou, que fez as primeiras diluições e entendeu como funciona, né? Essa cura através dessas essências. E ele formulou os primeiros florais, fez os primeiros compostos, né? E ele se curou, né, de um câncer, né, usando essas essências, né, e trouxe isso para nós, né. Os florais, eles tratam as nossas emoções. E aí o Dr. Bach, ele fala que a doença, né, todas as nossas doenças, elas vêm entre o conflito da mente e do corpo, o conflito da mente com a alma, né? Porque a gente pode ver com muitas pessoas, né, assim, que tem uma doença grave e tal, mas se elas estão ali fortes, com alegria, disposição para enfrentar mesmo, elas conseguem muitas vezes vencer a doença. Sim. Ou tipo assim, você tem 1 mês de vida, a pessoa vai ter 100 anos de vida, né? Assim. Isso. E as pessoas, assim, se elas estão bem, se elas estão felizes e cumprindo, né, a missão dela de vida, elas têm qualidade de vida, né? E é isso que importa. Se as nossas emoções elas estão bem, o nosso corpo ele tem saúde. E é isso que importa, né? Agora, no fim das contas. Essa caixinha, o que nós temos nessa caixinha? Nós vamos fazer um sorteio. Como que é esse sorteio? Nós vamos fazer um sorteio de uma consulta, né? De terapia floral. Quem ganhar um sorteio também vai ter desconto depois para continuar um tratamento, porque... Deixa eu te ajudar aqui. Então, aqui tem o cartão, né? Para a pessoa entrar em contato depois. E eu vou sortear um óleo essencial. Bem, eu trabalho com aromaterapia e terapia floral. E aí, no caso do óleo essencial, eu vou sortear um olhinho de hortelã-pimenta. Olha só. Para participar, tem que acessar o Instagram, né? @meca.expansão ou o WhatsApp 34 99119 7394. Tá vendo essa foto? Você vai lá na foto e vai seguir tudo direitinho que tem que fazer para você concorrer. Então vai lá no Instagram agora, tá? Todo mundo aí participando. Como que funciona essa consulta, a terapia, se a pessoa chegar em você, ela fala dos problemas, como que é esse processo? Sim, é feita uma consulta, a minha avaliação demora cerca de 2 horas, né? Uma consulta longa. E a gente vai ver todo o histórico da pessoa, né? Crises, problemas emocionais, sofrimento, história de vida, história familiar. A gente leva em consideração o funcionamento fisiológico do corpo, alguma doença, se ela fez cirurgia, se ela fez qualquer coisa. Tudo isso a gente leva em consideração para fazer uma avaliação, para fazer uma prescrição exata, né? Da fórmula específica para aquela pessoa naquele momento. Então as formulações elas são muito individuais. Legal. Vamos ver algumas perguntas pro pessoal de casa? Vamos lá. Os florais vão tratar meus problemas físicos? A Caroline, do bairro Umuarama. Sim, a gente consegue tratar alguns problemas físicos, sim. Com o tempo. Né? A terapia floral ela atua principalmente nas emoções. Você tratando a emoção, você melhora, né? Você tem a melhora da doença ou a melhora daquele sintoma do corpo físico. A gente acredita que a doença no corpo físico ela é um sintoma de alguma causa desconhecida emocional. E aí se a gente trata a causa, o sintoma, que é a doença, a manifestação, ela desaparece. Então, sim, a gente consegue tratar. E as formulações também, sem a diluição, as essências florais no vidro de estoque, elas tratam mais o corpo físico. Então, a gente consegue, por exemplo, durante a minha gestação, eu usei floral para enjoo, né? Para enjoo, para má digestão, e aí conseguia controlar os sintomas com a essência floral. Vamos lá, mais uma pergunta. Lembrando você de casa, se você tem alguma pergunta, pode mandar pra gente através do nosso Super Zap, tá? 349-9991-1300. Então vamos lá. Quanto tempo levará para eu sentir o efeito de uma essência floral? A Rossana, do bairro Fundinho. Sim, o efeito, ele pode ser imediato, depois de 7 dias, 14 dias, 28 dias.
Eu gosto de trabalhar num ciclo de 28 dias. Eu acho um ciclo fisiológico muito bom. Tem essências que a gente trabalha por um período maior de tempo e outra por um período menor de tempo. Depende da sensibilidade da pessoa e como ela vai entender o funcionamento desse floral. Veja bem, nós estamos acostumados a tomar remédios alopáticos e o funcionamento do floral é muito diferente da medicação alopática. Então, às vezes a gente toma esperando uma reação fisiológica imediata ali, já dormir, já acordar e tal. Então, mas ele traz uma mudança significativa, né? Mas eu falo para a pessoa assim, nossa, vamos fazer 2, 3 meses, sabe? Volta primeiro para você aprender como que o floral funciona no seu organismo, para você aprender a ver quais são os resultados, né? Como que ele atua. Como que ele atuou em você. A gente não tem costume de tomar floral, então a gente não tem costume de entender como que ele funciona na nossa vida. Existe algo assim, vamos dizer, esotérico, espiritual ou transcendente nesta relação com os florais? Sim e não. Adoro. Eu vou ter assim, sim e não. Você não precisa acreditar em nada disso para tomar floral. Ele vai funcionar da mesma forma. Mas agora, se você quer entender um funcionamento mais aprofundado de um floral, a gente transcende um pouco o conhecimento só do corpo físico. A gente entende que a gente tem uma alma, que a gente tem uma missão e que os nossos conflitos, né, eles estão impressos, né, na nossa alma. A gente traz feridas, né, na vida que são necessárias que a gente cure durante a nossa vida, né? Então, assim, se a gente não tem conflito, a gente vem, né? Chega aqui na Terra, a gente encarna. E aí, se você consegue viver a sua vida, seguindo seu propósito, seguindo a sua missão, se você tem felicidade, raramente você vai ter uma doença, você vai ficar bem, você não vai somatizar muita coisa, né? Então você consegue viver uma vida mais harmoniosa. Agora, se você entra em algum conflito, né, disso, se você tem dúvidas, se você tem experiências negativas, né, vão trazer essas experiências e a doença, elas trazem a gente de volta para o nosso caminho. A doença, ela vem como um aviso. Se você tem, por exemplo, uma dor de garganta constante, né? Então, essa dor de garganta, ela pode trazer para você um conflito interno. O que você não está conseguindo expressar? O que está sendo difícil para você, às vezes, de engolir, de resolver, relacionado à sua expressão, né? Se você resolve aquele problema, normalmente ele se resolve. Se não, daqui a um tempo você repete, você toma um remédio, você melhora o sintoma, daqui 2 anos, 1 ano, você vai ter aquele sintoma novamente, e isso vai se repetindo até que você descubra a causa e resolva a causa. Entende? Muito bem, gente. Olha, é um assunto que a gente pode conversar aqui a tarde inteira, falar bastante. Tem algumas perguntas chegando, pessoal. Olá, boa tarde. Sou Ângela de Uberaba. A galera de Uberaba participando pra caramba, hein? Brigadão, gente. Ó, lembrando que o nosso estúdio aí já tá ficando quase pronto. Todas as quartas-feiras, a partir do dia 7, o programa do Dedes vai ser em Uberaba, feito através do nosso estúdio, lá no nosso estúdio em Uberaba. Segunda a sexta, todo dia tem programa do Dedes, às 13h45. E na quarta, com o nosso estúdio lá, que tá ficando bacana, aí vocês podem ir lá, participar das brincadeiras, assistir o programa ao vivo, tá? Então, ela perguntou aqui. Gostaria de saber da pessoa dos florais, se tem curso aqui em Uberaba e como fazer. Então, eu não sei de curso lá em Uberaba no momento, né? Mas você pode ir lá dar curso? Ela vai lá e já vai no programa lá e já dá uns cursos lá? Sim, eu tô montando uma formação de terapeuta floral, que será feita aqui em Uberlândia, né? Ele irá começar em novembro, final de outubro, novembro. A gente vai fazer uma palestra, um workshop e fazer o lançamento do curso de formação de terapeuta. E aí é legal isso, porque a gente tem as formações de terapeutas florais que são feitas dentro dos sistemas. Então você vai estudar o sistema de Dr. Bach. Então você vai lá e estuda só aquele sistema, como prescrever os florais de Bach. Mas a maioria dos cursos, eles não pegam a parte do desenvolvimento da doença, fisiologia, anatomia, como que o corpo funciona. Por exemplo, a gente quer colocar dentro do curso a forma de fazer o diagnóstico, a avaliação, né? A avaliação através, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, que é super importante para nós, para trabalhar com alguns sistemas. Então, a formação de terapeuta floral, nossa formação terá pelo menos 1 ano,
né? Vai ser bem aprofundada para pessoas que normalmente vem muitas pessoas que se tornam terapeutas florais que vêm de outra área. Bacana. E às vezes não trazem esse conhecimento da parte da área da saúde mesmo, né? Que é importante. O John, do bairro Dom Almir, a essência floral, ela serve só para mulher ou para o homem também? Para todas as pessoas. Criança. Para plantas, para as crianças, Animal. para gestantes, para animais. Poxa, Todo mundo se beneficia. As plantas, elas estão aqui para ajudar a gente no nosso processo de cura. E ela pode ser usada para todo mundo. Mas me fala uma coisa. Ó, seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um intervalo. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Se um floral usado de maneira errada pode prejudicar uma pessoa, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Fica ligadinho, um intervalo rapidinho e a gente já volta, tá? Todo mundo ligadinho aqui na Band. Pode te prejudicar dependendo do floral em si, né? O que acontece? A gente tem um caminho de cura, né? A gente tem um caminho com o qual a gente segue. Nós lidamos com a nossa sombra, com os nossos conflitos de forma muito cuidadosa, né? Eu não posso trazer à tona algo dentro de você que vai te gerar um conflito maior, que vai às vezes te fazer entrar numa crise de cura muito forte. Então a gente tem muito cuidado com relação à prescrição, para que isso não te gere, para que você não piore, né? Então é muito importante fazer a avaliação para poder a gente saber exatamente. Então talvez tenha um floral para você que seja extremamente curador para você, mas que no primeiro momento ele pode gerar uma catarse muito grande, né? E gerar às vezes um conflito maior interno do que você estava no primeiro momento. Então a prescrição ela tem que ser de forma muito cuidadosa. Mas assim, um floral ele não vai te gerar uma doença ou alguma coisa assim, sabe? Você não vai morrer se você tomar um floral errado, né? Mas é bom a gente tomar cuidado, a nossa saúde mental ela é importante. E a gente tem todo esse ajuste. Ó, vamos lá. A Stephanie, do bairro Jardim América, em Uberlândia. A essência floral ajuda na insônia? Sim. Ixi, então, ó, alô, atenção vocês que não conseguem dormir à noite. Né? Tem muita gente aí. Você consegue dormir, Luiz? Você dorme? Ivan, você dorme? É? Não dorme, não. Né? Pessoal da Twitter aí, quem que dorme? A Nayara apaga, David apaga. A insônia. Dorme até meio-dia. Não, eu já não consigo dormir. Insônia e ansiedade são os nossos grandes problemas deste momento. Depressão também, né? Depressão também. E os florais, eles atuam nos três de forma muito eficaz. Então, ó, todo mundo ligadinho aí. A Simara, de Uberaba. Os florais funcionam bem com crianças hiperativas? Sim, com certeza. Tanto os florais quanto os óleos essenciais também. A gente tem uma diferencinha básica, né? Primeiro, os óleos essenciais eles são complexos concentrados, enquanto os florais são complexos diluídos da planta, né? Eu trabalho muito com a junção dos dois, então às vezes a gente ajuda uma criança a acalmar com o óleo essencial e vai tratando a causa mais específica com a essência floral e a gente consegue fazer um tratamento bem eficaz. Legal. Vamos ver mais perguntas aqui na telinha também para você. Qual é a regularidade que devo comparecer às consultas? A Simone, de Uberaba também. Sim, então, no meu caso, eu faço consultas mensais. Eu acredito que um ciclo mais ou menos de 28 dias é um tempo suficiente para tratar aquela questão daquela fórmula que eu fiz para a pessoa. Eu gosto de fazer essa reavaliação mensal. Tem outros terapeutas florais que trabalham outras formas de avaliar, né? Então isso é muito particular de acordo com cada terapeuta. E onde fica a sua clínica? É uma clínica, é um espaço? Como que é? É uma clínica, é uma sala, na verdade, né? Na rua Eduardo de Oliveira, número 269, no bairro Lídice, que é o espaço onde a gente mantém, né, no Meca, e nós fazemos as consultas lá. Então, ó, gente, todo mundo ligadinho, tá? Vamos lá, mais perguntas na telinha. O tratamento com florais substitui o tratamento médico? Não, na verdade é um tratamento diferente, né? Se a pessoa estiver passando por um tratamento médico, o floral, ele complementa, ele não atrapalha, né? E ele age de uma forma diferente do tratamento médico. Então, assim, a gente não... Fala assim, ó, para de fazer o tratamento médico. Não, são complementares, São complementares, né? Tipo assim, né? como uma outra terapia
terapia, como você meditar, Sim, como você ter uma religião, rezar, orar, né? Exatamente. Então, assim, um ajuda o outro. Né? Melhor. Assim. Então, não fica... Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, então eu vou parar com tudo e vou ficar só no floral. Às vezes, eu vou ficar só... um potencializa o outro. Se você fizer um tratamento com floral junto com um tratamento médico, às vezes você finaliza o seu tratamento médico mais rápido. Se você estiver tomando floral junto. Não tem interação medicamentosa de floral com o medicamento alopático. E agora me fala uma coisa, para a gripe, tem... eu acho que eu tô sentindo que eu tô começando a ficar gripado. Eu tava aqui segurando para dar um espirro. tem floral para poder ajudar nisso? Nosso sistema imunológico tem. É. Mas pro corpo físico e acho que para essas doenças sazonais, óleos essenciais atuam um pouquinho mais rápido, assim. E já vamos mais para um outro lado, então, certo. assim, energias pesadas. Porque, assim, vamos supor, você é uma pessoa que tem um trabalho e tal, aí tem algumas pessoas que querem aquele lugar, existe uma energia negativa. Existem florais que podem, tipo, fazer um bloqueio uma ali, proteção. te ajudar a ficar um pouco distante disso tudo? Existe. É? Existe. Manda. E eles são Quantos muito importantes. Quantos vidros? Quem quer todas as vidros? pessoas. Acorda, filha. Quantos vidros você quer? Vem cá. A Luísa, eu pego no pé dela demais, porque assim, ela tá aprendendo com a gente aqui. Tá aprendendo muito comigo? Demais. Tá fazendo stories, Tati. A gente tá falando de energia negativa. Tem energia negativa em cima de você? Você sente? Sinto, de vez em quando eu sinto que sim. Então, eu tô perguntando, quantos vidros você quer de floral pra poder combater isso? Eu tenho que jogar um número. É de verdade? É de verdade. Não, eu tô brincando. Gente, eu sou Você lerda. quer um pra esse mês, um pro próximo Eu mês? achei que fosse tipo um teste, sabe? Não, é tipo assim, tem muita energia negativa? Tem. Então pede 100 vidros. Isso, entendi. Então Entendeu? vai 11. Vai 10. Não, Então é muito importante que a gente aprenda a se proteger dessas energias, né? Por exemplo, se você tem uma frequência, a gente fala tudo em frequência, né? O floral, ele tem uma informação frequencial, a gente coloca essa informação dentro da gente e as nossas emoções têm frequência. Se a gente mantém uma frequência elevada, nada pega a gente. Mas não é sempre que a gente consegue. Né? Porque a gente tem preocupações, a gente tem alguns problemas, acontece alguma coisa com alguém que a gente gosta, ou a gente não dormiu direito, tá cansado, e a gente abaixa a nossa frequência. Quando a gente abaixa a nossa frequência, a gente fica susceptível a essa carga energética, às vezes de inveja, né, que as pessoas mandam pra gente, às vezes até sem querer, né? Ó, a Solange Moreira Mouro, parece que ela é parente... Ai, gente, eu já tô igual a tia. Moro no Distrito Federal. Qual floral é bom para dormir a noite toda? Nossa, esse eu também quero. Então, o floral, ele vai atuar na causa da insônia. Então, a gente vai fazer um tratamento para que a pessoa consiga dormir a noite toda. E às vezes, no primeiro momento, até assim, a gente toma uma vez, acordou no meio da noite, toma de novo. E ele vai demandar um ciclo de tratamento. Eu utilizo junto, normalmente, com o tratamento de insônia, o óleo essencial. Porque aí a gente tem óleos essenciais específicos que são sedativos, relaxantes, né? Que aí vai ajudar a pessoa a dormir bem enquanto a gente está tratando a causa. Então, a gente tem óleo de lavanda, óleo de bergamota, vetiver, olíbano ajuda também. Então, esses óleos, eles vão ajudar a pessoa a conseguir manter esse sono enquanto a gente está lá tratando a causa. Mas seria legal associar os dois, por esse motivo. Agora, como que usa? Você toma a gotinha, você passa no corpo, você borrifa na casa, você anda, porque tô vendo aqui que você tá andando com um colarzinho ali. Sim. Ele tem um floral aí dentro? Esse tem um floralzinho e um óleo essencial, ele tem os dois. Ele tem os dois. A gente pode mostrar? Forma. Tem como mostrar? Pode, tem sim. Olha lá, gente. Ele abre e aqui ele tem um cheirinho. Nossa, que bom. Consegue pegar um detalhe aqui, Ivan, por gentileza? Olha que bacana. Aí, ó, tampinha. E aí você pode... Aí, tipo assim, esse é pra quê? Esse daqui, ele é pra empoderamento. Ele é pra me ajudar a ficar bem, pra conseguir falar tudo que eu preciso. Então vamos mostrar, mostra de novo lá, que na 2 aqui, ó, ela vai pegar o detalhe. Então tá assim, ó, é um colarzinho, tá vendo que bonitinho? Aí você abre ele... E ele tem um cheirinho dentro.
Olha, gente, muito legal. E um Gostei. floral, Aí pode carregar usar, aqui. então, desse jeito? Pode. Então, o floral normalmente a gente toma. Ele vem, né, um contador de gotas e a gente toma algumas gotas, depende da prescrição. De cada sistema, uma prescrição diferente. E é assim. E normalmente a gente pode fazer spray de ambiente também, mas o uso principal é tomando. Aí, por exemplo, para bebezinho, né, a gente às vezes passa para pingar no corpo, uma quantidade menor. Tem esse diferencial. Fábia Márcia de Uberlândia, qual floral para harmonizar ambiente familiar? Nossa, tem muito. É? Mas é igual eu comentei antes, é muito importante uma avaliação, né? Mas tem um floral que chama Bush Gardenia, dos florais australianos do Bush, né? Que ele harmoniza casal, harmoniza ambiente, harmoniza a família em si, sabe? Pra gente voltar, não deixar aqueles conflitos diários, né? E a convivência diária desgastar as